eu vou citar muitas vezes esse autor aqui, o Lobizo, em 2018, durante a aula, porque essa referência é um consenso, né, que na realidade o primeiro consenso foi feito em 2013 e ele foi atualizado o ano passado, em 2018. Então esse consenso ele é feito pelos maiores pesquisadores do mundo em relação ao bruxismo. Então, todo mundo que pesquisa bruxismo, os maiores estudiosos em bruxismo, se reuniram e fizeram esse consenso. Então, nesse consenso a gente tem a definição do bruxismo, a gente tem como se faz o diagnóstico de bruxismo e o manejo do bruxismo. Então, eu vou falar muitas vezes para vocês na aula, eu vou citar esse autor muitas vezes na aula, tá? Então, nesse consenso, ele dividiu o bruxismo em bruxismo de vigília, que seria o bruxismo que acontece durante o dia, o ranger dos dentes durante o dia, e o bruxismo do sono, que é a atividade dos músculos da mastigação que acontece durante a noite. Então, ambos, tanto de dia quanto de noite, é caracterizado por uma atividade dos músculos da mastigação. Porém, de dia, a atividade dos músculos da mastigação, a criança pode estar encostando os dentes e contraindo os músculos, ou a criança pode estar contraindo os músculos sem encostar o dente. Normalmente, a gente em repouso, a gente não encosta os dentes. Faça um teste aí em casa. Como é que vocês estão agora? Vocês estão encostando os dentes ou vocês estão em repouso e a língua está entre os dentes? O normal é a língua estar entre os dentes. Se você estiver encostando os dentes nesse momento, você está fazendo a contração da musculatura da mastigação, então você está fazendo o bruxismo em vigília. Já no bruxismo do sono, essa atividade dos músculos da mastigação, ora ele é feito por uma fase rítmica e não rítmica, é caracterizado pelo ranger ou por apertar os dentes durante a noite. Então aqui a gente nesse vídeo vai ver um exemplo de um bruxismo que é feito durante a noite. Vocês vão escutar a criança rangendo, vocês vão notar também que a criança se mexe muito. Notem como a criança se mexe. Movimentação dos músculos da mastigação. E olha o barulho que ela faz quando ela está rangendo os dentes. Então esse episódio de bruxismo, ele aconteceu mais ou menos por de 1 a 2 minutos, né? E isso pode acontecer várias vezes à noite ou uma vez só, tá? Aqui a gente tem exemplos de bruxismo em vigília. Então, crianças fazendo atividades, né, que exijam atenção. Então, aqui, o menino está fazendo a contração da musculatura, fazendo tarefas e contraindo tanto a musculatura da mastigação quanto a musculatura perioral. Ele está mordendo a língua. Aqui, essa menina, ela está fazendo também... É uma atividade que requer atenção, ela está fazendo a contração, vocês podem ver a contração de um dos lados ali, da musculatura, não necessariamente ela está encostando os dentes, e aqui ela está fazendo o bruxismo em vigília. Aqui a mesma coisa, esse menino, duas crianças fazendo a mesma atividade, essa aqui, ela está com a boca entreaberta, a musculatura não está sendo contraída, já esse menino está com a boca fechada e vocês conseguem perceber a musculatura tanto da mastigação quanto perioral, ele está sendo contraído. Então aqui também, bruxismo em vigília. Aqui a criança fazendo judô, então quando ela vai fazer o golpe, ela aperta os dentes, então ela contrai a musculatura da mastigação e aperta seus dentes quando ela vai fazer o golpe. Se a criança faz judô 2 vezes na semana e ela só faz nesse momento que ela está fazendo, a gente não tem uma frequência grande do bruxismo em vigília. Agora, já uma criança que fica no colégio o dia todo fazendo atividades que requerem atenção e ele está o tempo todo assim, apertando os lábios, apertando a musculatura, ela faz um bruxismo de vigília que requer uma maior atenção. Por quê? Porque a frequência é maior e a intensidade é maior. Então aí a gente vai intervir com algum planejamento no tratamento. Aqui é a mesma coisa, então o menino jogando videogame e olha como é que ele está, né? Contraindo toda a musculatura, apertando os dentes. Mesma coisa aqui nesse caso, o menino jogando videogame, apertando os lábios, fazendo a contração da musculatura, e aqui nesse caso a mesma coisa, né? Então ele está apertando os dentes e contraindo toda a musculatura da mastigação. Então todos esses casos aqui são casos frequentes que a gente vê no dia a dia, né? A criança jogando videogame. Agora, se a criança ela é restrita a final de semana jogar videogame, ou ela é restrita a
meia hora por dia, 1 hora por dia para jogar videogame, isso não é um caso com um problema muito grande. Agora, se a criança passa 6 horas do dia, 5 horas do dia na frente do videogame todos os dias, isso aqui, esse bruxismo em vigília vai trazer consequências maiores. E aí a gente vai ter que intervir. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês, esses pontos que eu estou levantando para vocês, tudo isso a gente vai fazer depois lá na nossa anamnese, para a gente poder ter o diagnóstico correto desse bruxismo, a frequência que a criança faz, a frequência e intensidade que essa criança faz o bruxismo, para a gente traçar o nosso plano de tratamento corretamente. Então, aqui são os músculos, né, da mastigação, onde os músculos que são utilizados durante a mastigação. Como eu falei para vocês, o bruxismo é uma atividade muscular dos músculos da mastigação. Então, quando a gente está fazendo bruxismo, aquela criança que faz bruxismo, ela utiliza esses 3 músculos, né? Então, o masseter, que ele se insere aqui no arco do zigomático até o ramo da mandíbula, o temporal, que vem do osso temporal também até o ramo da mandíbula, e internamente o pterigoide lateral, que ele se insere no processo pterigóide do osso esfenoide até o côndilo da mandíbula, tá? Então, vocês vão perceber que lá na nossa anamnese, quando a gente for fazer palpação muscular, a gente vai fazer palpação muscular desse músculo, para ver se esse músculo não está trabalhando demais, em excesso, para ver se esse músculo não está com hipertrofia, tá? Então, isso é um dos pontos do nosso exame clínico para o diagnóstico do bruxismo. Então, a prevalência do bruxismo, ela varia de 3,5% a 40%. Isso aqui foi um estudo, uma revisão sistemática feita por Manfredini em 2013. Por que a gente tem essa grande variabilidade, né? De 3% a 40%? Muitas vezes, esses estudos, eles dão diagnóstico através de relato dos pais. Então, essa pesquisa é feita perguntando para o pai, o seu filho tem bruxismo? Você escuta o seu filho fazer barulho durante a noite? Muitas vezes o pai não sabe o que é bruxismo. Muitas vezes os pais não dormem com o filho ou não vê os filhos dormindo à noite. Muitas vezes o quarto do filho é longe do quarto do pai, ele não escuta. Muitas vezes o filho dorme de porta fechada. Então, essa grande variabilidade da prevalência está realmente nos vieses que a gente tem de pesquisa. Essa pesquisa aqui a gente fez em Florianópolis, eu e a professora Mariane, no ano de 2013, com os escolares de 2 a 5 anos, e em 2015 nos escolares de 8 a 10 anos. E a gente viu que nos escolares de Florianópolis a gente tem uma prevalência de 2 a 5 de em torno de 23% de bruxismo, e de 8 a 10 a gente tem uma prevalência de bruxismo em torno de 30%. Então, o estudo aqui em Florianópolis, que a gente tem da prevalência, é em torno mais ou menos de 20% a 30% de prevalência do bruxismo. Saiu recentemente agora em 2018, um artigo da professora Júnia, junto com um grupo de outros professores de outras universidades, que é um estudo multicêntrico com aproximadamente 7 universidades do Brasil, e eles fizeram questionários para pais, perguntando se eles sabiam o que era bruxismo. Então, da amostra de todos esses pais, de todas essas universidades, a gente teve 57%, quase 60% daqueles pais que foram perguntados não conheciam o que era bruxismo. E dessa amostra, 20% relataram bruxismo no seu filho. E daqueles pais que falaram que sabiam o que era bruxismo, que conheciam o que era bruxismo, essa prevalência aumentou para 40%. Então, vocês podem notar que a variabilidade dessa prevalência pode ser muito pelo desconhecimento dos pais do que é bruxismo. Ainda nesse artigo, ele relata que quase 88%, quase 90% dos pais, eles gostariam de uma orientação sobre o bruxismo, em relação à definição, relação às causas do bruxismo e o tratamento do bruxismo. Então, foi muito interessante o resultado que a gente teve com esse trabalho da professora Júnia, juntamente com outros professores de outras universidades, para mostrar que a gente tem que esclarecer a população e os pais que vão no nosso consultório a respeito do bruxismo.